Olá pessoal, meu nome é Hugo S. de Macedo e sejam todos bem-vindos ao canal de Macedo. Antes de mais, e como sempre, eu gostaria mesmo de pedir a todos aqueles que se encontram neste canal pela primeira vez que, por favor, não se esqueçam de se inscrever no mesmo. É só clicar onde diz inscrever e os demais, por favor, deixem ficar um gosto no decorrer ou mesmo até no final do vídeo. Pessoal, o que eu vou-vos contar é uma situação que aconteceu no meu trabalho e que mesmo até para mim, que vivi parte desta situação, continua a parecer coisa de outro mundo. Ok, para quem não sabe, eu tenho dois trabalhos. Eu tenho um trabalho de segunda a sexta e tenho um part-time. Eu acredito que há muitas pessoas que não são familiares com a palavra part-time, já porque é uma palavra em inglês. A palavra part-time significa meio período. Então isso quer dizer o seguinte, que o meu segundo trabalho é um trabalho de meio período. Este part-time que eu tenho, para além do trabalho que eu disse há pouco, que é de segunda a sexta, este part-time, o meu segundo emprego, o meu segundo trabalho, é um trabalho que eu faço aos fins de semana. E este trabalho é numa loja. É uma loja que vende de tudo um pouco. Nesta loja vende-se roupa, vende-se comida, vende-se eletrônicos, vende-se material de mecânica, vende-se material até de construção, de tudo um pouco. Ok. Esta parte, como introdução, para vocês entenderem o que eu vos vou contar, já foi feita, já vos falei. Agora, eu vou contar um outro detalhe que ainda também faz parte da introdução, para que vocês possam entender a situação que eu vos vou contar. Essa outra parte da introdução é o seguinte. Há alguns anos para cá, as leis aqui nos Estados Unidos mudaram. E muitas destas leis que mudaram vêm a beneficiar os ladrões. Está a perceber? Muitas pessoas devem me estar a perguntar, mas Hugo, como é que é isso das leis estarem a beneficiar os ladrões? As leis não foram feitas para beneficiar os ladrões, mesmo porque ladrões são criminosos. E as leis não foram feitas para beneficiar criminosos. Eu também fico confuso, eu também não entendo, mas a verdade é uma, estas leis, quer a gente queira, quer não, acabam mesmo por beneficiar os ladrões. Tanto é que há muitas pessoas como eu que estão indignadas, estão chateadas e têm-se manifestado e eu acredito que em alguma altura vão mudar essas leis. Uma destas leis é o seguinte, tu não podes impedir um ladrão fisicamente de fugir. O que é que isso quer dizer? Se alguém roubar, tu não lhe podes segurar, tu não lhe podes parar fisicamente, tocar-lhe. Em outras palavras é isto, tu não podes tocar uma outra pessoa, está a perceber? Fisicamente. A não ser que esta pessoa te tenha tocado primeiro. Quer dizer, tu não lhe podes segurar se ele não te segurar primeiro. Está a perceber? E o pior de tudo é que muitos desses ladrões sabem disto. Agora vem a situação que é, no mínimo, absurda, que eu vivi, que eu vos vou contar. Ok, numa bela manhã de sábado, uma manhã super cedo, eu acredito que deviam ser... a loja abre às 7h30, deviam ser por volta de 7h30 a 8h10 da manhã. Ok, nesta loja, onde eu trabalho os fins de semana, é mais ou menos assim. Eu vou descrever para vocês poderem entender e assim vocês estarem dentro da história e pronto. Será mais fácil vocês entenderem aquilo que eu vos disse, que eu vos vou contar, se eu antecipar com detalhes. Ok. Tu entras para a loja e logo de entrada tu dás com duas linhas de caixeiros. Caixeiros deste lado, do lado direito e do lado esquerdo. E tu tens que passar pelo meio dos caixeiros. Esta mesma entrada também é saída. Quer dizer, quem entra para a loja tem que passar por ali, por todos os caixeiros, e quem sai, consequentemente, também sai pelo mesmo caminho e também tem que passar pelos caixeiros. Neste dia estava eu e mais 3 caixeiros. Acredito que éramos 4 caixeiros. Estava 2 deste lado onde eu estava, do lado direito, e 2 do lado esquerdo, que davam de frente para mim. E as pessoas passavam no meio de nós. Ok. E também, para além desses 3 caixeiros, também estava o Store Manager. A tradução da palavra Store Manager é que nem, por exemplo, é que nem o gerente da loja. Pronto, o gerente. Também estava o gerente da loja. Entrou um tipo para a loja e ele chamou-nos logo a atenção. Por quê? Porque normalmente as pessoas quando entram, principalmente quando são as primeiras pessoas a entrar, têm tendência de cumprimentar. Passam, olham nos olhos, nem que for por 2 segundos e depois cumprimentam. Ele não, ele passou, ele entrou, não fez contato de olhos com ninguém,
Está a perceber? E assim com um ar muito, muito estranho. Chamou, e depois é assim, eu já trabalho nessa loja há muitos anos, mesmo até part-time, mas já trabalho há muitos anos. A maior parte dos meus colegas também já trabalham há muitos anos, então a gente já consegue sentir, porque são coisas que acontecem com uma certa frequência. A gente já sabe quem vai lá para roubar e quem vai lá para comprar. Na maior parte das vezes a gente acerta. Então, demos o toque. O rapaz entrou, o moço entrou, começou a ir buscar coisas, mas muitas coisas e coisas de valor. E eu lembro-me, com exatidão, que ele nem sequer agarrou um carrinho, não. Ele punha tudo na mão, assim, a mão dele cheia de coisas. Na hora, antes até dele sair, de querer sair da loja, nós, como já tínhamos dado toque uns aos outros, o gerente da loja vai para a porta, ficou assim à frente da porta. Ele passa pelas caixas, aquilo, aí a gente já sabia que ele havia de roubar. Ele passa pelas caixas, por nós, onde estava eu como caixeiro, o meu colega como caixeiro e os outros dois caixeiros de frente, cada um na sua área de trabalho. Ele passa super rápido, mas ele não contava que havia de encontrar o gerente ali na porta. O gerente estava na porta, ele chega na porta, e ele, assim, a fazer movimentos de querer passar, e o gerente ali mesmo, bem à frente da porta. Ele que diz, deixa-me passar. E o gerente disse, não te vou deixar passar, porque você está com tudo isso e você nem sequer pagou. Você tem que pagar primeiro. Naquela troca de palavras, está a perceber, que eles estavam a ter, ele distraiu-se um pouco, porque ele estava a tentar convencer o gerente para sair da porta para que ele pudesse passar. Ele deu-nos tempo de eu e mais os outros meus 3 colegas aproximarmos, cada um saiu da sua área de trabalho e fomos também para perto da porta para fazer barreira para ele não passar. Nessa, sabe o que ele fez? Ele insistiu durante um tempinho, viu que não tinha chance nenhuma de passar. Está a perceber? Ele também não tocou a ninguém, porque ele já sabia. Ele está a ver, o ladrão já conhece a lei. Ele sabia que se ele não nos tocasse, nós não tínhamos como nem sequer de puxar as coisas. Por quê? Porque correríamos o risco de infringir a lei. Mesmo até um de nós, naquele momento, já estar a infringir a lei. Eu vou vos dizer qual de nós estava a infringir a lei mais adiante nessa história. Ok. Naquela, ele tenta passar e nós, nada. Ninguém saía dali de perto da porta. Sabem o que mais? Antes de eu continuar a contar essa história, eu vou-vos fazer um grandioso pedido que é extremamente importante para este canal. Se você está a ouvir essa história e lhe está a agradar, por favor, e se não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. É muito simples. Você está a ver esta palavra que está escrita aí no seu ecrã, a palavra inscrever. Clique lá. Clique na palavra inscrever e você vai estar inscrito no canal. Isso se você ainda não está inscrito no canal. E também deixa ficar um gosto. Se você deixar ficar um gosto, você vai ajudar muito este canal, ok? Mas agora, prosseguindo o que eu estava a contar. Naquela, ele fez uma coisa que nos surpreendeu. Ele pegou, pôs no chão algumas coisas que ele tinha, não todas, com a outra mão ele continuou, pôs no chão algumas coisas, tá bem? Tirou o telefone do bolso, mesmo até com as outras embaixo do braço, ele pegou, adivinha para quem ele ligou? Ele ligou para o 911. 911 é o número da polícia aqui nos Estados Unidos. Exatamente o que vocês estão ouvindo, o ladrão ligou para a polícia. Ligou para a polícia, ele deve estar a brincar, não acredito, não acredito que ele quer chamar a polícia. Nós assim espantados, ele pegou e chamou a polícia. Não passou muito tempo, devia haver algum carro da polícia ali por perto, não passou muito tempo. Eu não acredito que tenha passado mais do que 5 ou 6 minutos. A polícia apareceu. Ele pegou, nós deixamos de contar. Ele contou tudo. Antes da polícia aparecer, claro que a polícia bateu a porta, porque naquele momento em que tudo estava acontecendo, o gerente já tinha trancado a porta e tinha posto o sinal que dava para fora dizer que a loja estava fechada, tanto é que havia pessoas lá fora. Ok, a polícia apareceu, o gerente abriu a porta, a polícia entrou, ele contou tudo o ladrão contou tudo à polícia. A polícia depois perguntou, nós dissemos, realmente ele não está a mentir, realmente nós estamos a impedir, ele está a tentar roubar e nós estamos a tentar impedi-lo. Sabem o que aconteceu? A polícia deixou-lhe ir. Por quê? Porque nós cometemos uma infratura. Nós não. Uma das pessoas que estava connosco cometeu uma infratura. É isso que eu disse que havia de vos contar agora nesse momento. Qual de nós cometeu a infratura? O gerente, ao ficar na porta, estava a cometer o crime de cárcere privado. Está a perceber? É como se lhe tivesse a prender. Está a perceber? E então, é assim, nós não podíamos tocá-lo, mas também não podíamos mantê-lo em cárcere privado. Está a perceber? Por lei não lhe poderíamos manter. Resumindo e concluindo, ele foi livre, a polícia deixou-lhe ir. Não foi com as coisas, claro.
mas foi-se embora. Vocês estão a ver como é que em certas situações a lei, não digo a polícia, mas a lei protege os criminosos. Isso parece uma coisa absurda. E muitos desses ladrões sabem disso, por isso é que eles não param de roubar. Olha, da mesma maneira que eu comecei este vídeo, eu vou terminar pedindo a todos aqueles que se encontram neste canal pela primeira vez que, por favor, não se esqueçam de se inscrever no mesmo. É só clicar onde diz inscrever. Deixem ficar um gosto. Partilhem este vídeo. Comentem nos comentários. Digam alguma situação semelhante que vocês já viveram, ou que já viram, ou que alguém vos contou. Qualquer coisa assim tão absurda quanto essa situação que eu vivi. Porque para mim continua a ser uma situação absurda. E eu vos vejo no próximo vídeo. Sendo assim, bye, 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 and